Prefeito, o assunto que nós vamos falar é sobre a PEC 188, que prevê a extinção de municípios com até 5 mil habitantes que não comprovarem sustentabilidade. Mas antes da gente tocar nesse assunto especificamente, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa presença do senhor no sábado na cidade de Presidente Prudente, com o presidente Jair Bolsonaro, o que o senhor levou de pleito lá, dos pleitos em relação a Pedrinhas Paulista especificamente. Sim, Gerando, um evento, né, realizado na cidade de Presidente Prudente, onde Prudente sediou um evento com a presença do excelentíssimo presidente da República, que esteve na oportunidade para estar credenciando um hospital, o Hospital Esperança, o novo hospital credenciado atendimento ao câncer. Na oportunidade foram convidados os prefeitos da região e nós estivemos lá, né, num ato de respeito ao presidente da República e também para estar levando demandas para a cidade de Pedrinhas Paulista. Entendemos que era uma oportunidade muito importante, ainda que um evento em que você tem uma certa dificuldade, evidentemente, de falar com o presidente, mas nós tivemos muito êxito nisso. E dentro desses pedidos nossos, nós pedimos recursos para a cidade de Pedrinhas Paulista. Nós somos uma cidade pequena e dependemos muito do apoio do governo federal e estadual. Na oportunidade, fiz reivindicações para o setor de saúde da nossa cidade, também para a infraestrutura urbana, e diferentemente de talvez outros municípios, eu dei ênfase nesse pedido, um ofício, para que o presidente revisse a proposta da PEC 188, uma PEC que, com certeza, se aprovada, atingiria muito a cidade de Pedrinhas Paulista. Para a gente explicar então, prefeito, em relação especificamente a essa PEC, o número dela, para quem quiser acompanhar depois dessa entrevista, é PEC 188/19. Para quem está nos assistindo agora pelo Assist Play, que está nos ouvindo pela difusora em toda a nossa região, como que atingiria? Seriam as cidades como, se eu não me engano, Florínia, Cruzália e Pedrinhas Paulista, que são cidades até 5 mil habitantes, que elas precisariam comprovar a sua sustentabilidade financeira. Gostaria que o senhor explicasse um pouco isso para a nossa audiência. Na verdade, a PEC 188, Jerônimo e ouvintes, ela faz parte de um conjunto de medidas implantadas pelo governo federal, intitulada Plano Mais Brasil. E dentro dessa PEC, evidentemente, que não trata só a gestão do município, trata de muitas ações que o governo propôs, e foi uma PEC que começou a ser tramitada em novembro de 2019. E, na verdade, eu preciso colocar aqui que o conjunto dessa PEC como um todo, ela traz também muitas medidas positivas. O objetivo é o ajuste da máquina pública, o governo desburocratizar, ter mais eficiência. O problema é que ele coloca nas entrelinhas uma proposta de extinção de todos os municípios que têm menos de 5 mil habitantes e que não têm 10% da sua arrecadação interna em relação à receita total. Qual que é a proposta do governo? Para que até 2023 os municípios que estiverem nessa condição sejam extintos em 2024 e sejam incorporados ao município vizinho que atingirá sustentabilidade financeira e terá também mais de 5 mil habitantes e seria incorporado esse município, que é o caso de Pedrinhas Paulista, Cruzália e Florínia. Prefeito, só para a gente saber, quantos habitantes hoje tem Pedrinhas Paulista? A última estimativa nossa, o último censo, mostra uma população de 3.091 habitantes. Hoje, Jerônimo, pelos números que a gente tem, Pedrinhas Paulista teria mais ou menos por base de 3.200 habitantes. Então, seria uma cidade que certamente seria impactada caso essa PEC fosse aprovada. 9%, eu vi na matéria do Assis City, se cobra 10%, né? Pedrinhas Paulista, pelos números, atinge 9% em relação à sua sustentabilidade. Exatamente. Pedrinhas Paulista e Florínia estariam muito perto de atingir ainda esse 10%. Mas tem um problema, Jerônimo. Nós somos de cidades pequenas, nós temos a nossa arrecadação interna limitada, porque as arrecadações internas, elas são vindas de IPTU e do ISS gerado na própria cidade, por exemplo. Nós somos uma cidade pequena, então quanto mais aumenta a renda, o repasse do governo estadual e federal, mais distante esse número pode ficar. E essa é a nossa preocupação. Evidentemente que a gente não fez só esse pedido, nós estamos trabalhando, de forma que a gente possa ajustar a nossa arrecadação sem causar um prejuízo à população,
que nós não podemos simplesmente aumentar impostos. Então, o que nós estamos fazendo? Um programa que é de fortalecimento ao comércio local e às empresas, de forma que essas empresas possam ser fortalecidas e daí sim começar a fazer uma geração maior de renda na cidade. Mas eu me preocupo muito e fiz questão de falar isso diretamente ao presidente e conseguir muito rapidamente chamar a atenção dele, porque é um assunto que, embora eu acredite que tenha dificuldade de passar, ser aprovado, mas quem vê esse programa do governo de uma forma distante, pode até ver com bons olhos do ponto de vista de aprovação, porque o governo, os argumentos dele, ele coloca o discurso, que se ele extinguisse 1.245 municípios, que numa conta inicial seria a quantidade de municípios nessa condição, ele teria, por exemplo, a economia de 1.245 prefeitos, 1.245 vices, sem falar em 9 vereadores por cidade. Então, eu até acho que a proposta do governo ela é válida, mas eu acho que foi o que eu pedi, que o governo tem que rever, comparar o município não pelo habitante, e sim pela eficiência dele. Por exemplo, nós temos vários mecanismos para medir a eficiência de um governo, a lei de responsabilidade fiscal, o IDEB na educação. Então, evidentemente que tem municípios por aí que estão com dívida com o INSS, sem pagar precatórios. Então, independente de ser 5 mil habitantes ou não, eu acho que o governo precisaria olhar para os municípios que estão endividados sem sustentabilidade financeira. Em que pesa a questão também da arrecadação dos 10%, nós também contribuímos proporcionalmente para a arrecadação federal. E Pedrinhas não está recebendo nada mais que de direito. Ela participa no bolo com aquilo que ela contribui. Então, o meu pedido foi no sentido de que o presidente da República revesse os critérios dessa PEC sob o ponto de vista da extinção dos municípios.